eu quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma noite de estudo bíblico, uma quinta-feira, quando nós temos a oportunidade de estudar a Bíblia. E nós vamos então dar continuidade. Você lembra que nós começamos a falar sobre aquelas obras da carne. E aí nós combinamos de, ao estudar sobre as obras da carne, o fruto do Espírito, como todo estudo mais detalhado, mais em sério sobre esse tema é feito, nós combinamos de refletir um pouco sobre cada uma dessas obras da carne e depois do fruto do Espírito. Pode parecer meio cansativo, meio repetitivo, mas por que isso é bom? Porque essas concupiscências, essas manifestações, elas têm uma importância muito grande nas nossas vidas, porque faz parte da nossa natureza caída. E quanto mais nós tivermos compreensão do que significa isso, mais nós vamos ter condições, ter forças para poder lutar, ter discernimento em relação com o que nós estamos tratando e o que nós podemos fazer para enfrentar isso aí. Né? Então eu queria ler aqui na carta aos Gálatas, capítulo 5, nós estamos aí no versículo 19, nós falamos no estudo passado sobre prostituição. Hoje nós vamos na segunda concupiscência. Então diz assim o versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Então, só até aí. Hoje nós vamos falar sobre impureza, certo? Então, o que é isso quando Paulo diz assim que impureza é uma obra da carne? O que significa isso? E o que isso quer dizer para nós, na prática, como cristãos? Então, vamos orar, feche os seus olhos para a gente orar nesse momento, se você puder. Vamos agradecer ao Senhor, mas essa é a oportunidade que Ele nos dá de estar estudando a Sua palavra. Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor que o Senhor traz aos nossos corações nesta noite de estudo bíblico. Nós te agradecemos mais esta oportunidade que o Senhor nos dá e mesmo sem as condições normais como nós tínhamos outrora, diante dessa pandemia, mesmo diante de tudo isso, nós ainda temos a oportunidade de estudar a Tua palavra. Ensina-nos a valorizar esta bênção, esse privilégio que nós temos. Não nos deixa, Deus, desvalorizar isso. Anima aqueles que estão desanimados. Fortalece cada um, não deixe. Ensina-nos a valorizar, Deus, a isso. Que a gente possa compreender que essa porção da Tua palavra que o Senhor traz aos nossos corações não é uma simples providência da Tua igreja, mas é a providência do Senhor, pensando em cada um de nós, nas necessidades de cada um de nós. Muitas vezes nós ouvimos a Tua palavra, a gente não percebe, não dá valor, não atenta, não dá ouvidos, mas o Senhor, na Sua soberania, no Seu propósito eterno, sabe que nós precisamos ouvir sobre aquele assunto naquele momento. Nesta noite, nesse estudo bíblico, o Senhor quer falar conosco sobre a impureza. Fala, Deus, essa praga que invade os corações, as naturezas humanas, tem causado muitas tragédias no meio da nossa sociedade, tem feito muitas pessoas sofrer, tem destruído muitas vidas. Por isso, fala conosco, ó Deus, ajuda-nos a entender e a termos condições de lutar contra essa concupiscência da carne e vencê-la para a glória do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, amados, a impureza, nós vimos aí que faz parte dessas três concupiscências aí da carne listada por Paulo, e nesse contexto aqui ela está diretamente ligado à sensualidade do corpo, ou seja, aquelas coisas que estão ligadas, porque a sensualidade do corpo, o erotismo do corpo, não é isso? Isso é uma dádiva de Deus para ser usado, para ser desfrutado no momento certo, no local certo, na ocasião, com o propósito certo. Acontece que o mundo, o inimigo das nossas almas, foi implantando certas práticas, certos propósitos nesse meio e foi pervertendo tudo. E aí, uma das formas das pessoas perverter essa bênção que Deus nos deu é exatamente através nós vimos aqui, da prostituição, da impureza, e assim por diante, certo? Então nós vamos falar um pouco sobre o que é impureza. Vamos começar então definindo a palavra impureza. Para você ter uma ideia, né, como nós já falamos aqui,
a palavra impureza ela vem de uma palavra grega. E as palavras gregas, assim como o português, ela tem a forma masculina, a forma feminina, a forma plural, assim por diante. Ela tem, a gente chama na língua grega de declinações. Então, se nós somarmos todas essas formas que a palavra aparece, né, a língua grega parece um pouco com a nós, a palavra não é uma palavra não muito bonita, é a palavra akafarsia. Isso quer dizer impureza em grego. Então, essa palavra, nas suas diversas formas que ela aparece na Bíblia, olha, ela aparece 73 vezes. Então, levando em consideração que a Bíblia trata de muitos temas, você observa que esse é um tema muito importante para a gente pensar sobre ele. Isso, ela é um substantivo que foi então usado em vários contextos da Bíblia, para chamar a nossa atenção, para nos alertar com relação a essa luta que nós temos que enfrentar. Então, em quais aspectos que a Bíblia usa a palavra impureza? Então, primeira coisa, a impureza cerimonial. Né? A impureza cerimonial, nós vemos aí muito recorrente na Bíblia, né? A impureza que ele chama de caráter, não é isso? Ou seja, a pessoa que tem um coração cheio de maldade é um coração impuro nesse sentido. E a impureza da sensualidade, que é a ênfase que Paulo está dando aqui na sua carta aos Gálatas, nesse contexto aqui das obras da carne aqui. Mas para a gente enriquecer nosso estudo, para a gente entender, vamos pensar um pouco, vamos meditar um pouco sobre todos esses aspectos. A primeira delas, essa impureza cerimonial, que é o cerne aí dessa questão da gente contaminar ou não se contaminar. Então, ou seja, a pessoa pode se contaminar cerimonialmente. O que quer dizer isso? Então, amados, nos tempos do Antigo Testamento, os judeus tinham leis muito rígidas quanto à pureza cerimonial diante do Senhor, ou seja, determinadas práticas que o cidadão incorresse o impediam radicalmente de poder chegar até a presença do Senhor. Ir ao templo, participar das festas, participar de certas celebrações religiosas, ou seja, equivaleria hoje dizer ir ao culto. Né? Isso aí está bem detalhado em todo o livro de Levítico e algumas partes do livro de Êxodo, Deuteronômio e outros livros do Antigo Testamento. Então havia várias situações em que o cidadão se encontrava impuro. E aí a própria lei, o próprio Antigo Testamento deu meios para que o cidadão se purificasse. Né? Então as mais dramáticas que nós vemos, ou seja, que tem as maiores ocorrências no Antigo Testamento, na Bíblia, era, por exemplo, eu anotei aqui o período da mulher da sua menstruação, que ela tinha que se purificar depois, né? O contato com um cadáver, que era algo gravíssimo para os judeus, e talvez o mais significativo de todos, o mais dramático de todos, que era a contaminação pela lepra. E aí, qual que era a razão disso? O nosso estudo não permite a gente aprofundar muito nisso, depois a gente pode fazer um estudo até sobre essa questão do significado da impureza cerimonial, descrita no Antigo Testamento, na Bíblia, e como que ela se cumpre hoje em nós. Né? Mas aqui, qual que era a razão de tudo isso? Aí está lá em Levítico 20, versículo 26, uma sugestão, você pode ler o livro de Levítico, todo ele, pensando nessa questão da impureza, o que era impuro, o que não era, você vai ver que o livro é bem rico para nos ensinar sobre isso. Então lá em Levítico 20, 26, diz assim, e ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Né? Então aí o judeu, ele tinha esse compromisso porque Deus o escolhera para ser o seu povo, mas fundamentado naquele compromisso de que Deus era santo e o povo tinha que ser santo também. Isso? E aí, essas práticas cerimoniais foram se alastrando no meio do povo, e enfim, assim por diante. Os judeus foram, ao longo da sua história, foram convivendo com isso, algumas parece que eles não levavam muito a sério, assim por diante. E aí, quando nós chegamos nos dias dos tempos de Jesus, nós vamos ver então que aquele legalismo dos fariseus, dos saduceus, aquele radicalismo, levava eles a algumas práticas
bem radicais que eles enfatizavam muito, mais do que todas as outras. E entre elas, a mais que os judeus mais assim levavam em conta era a questão da lavar as mãos. Então, o ato mais comum era de lavar as mãos antes das refeições. Está lá Marcos 7:3, João 2:6, isso era nos dias de Jesus. Né? E aí, isso era tão significativo para eles, mas era um legalismo tremendo. Era tão significativo para eles que eles tinham que essa prática também, isso, até na hora das suas orações. Ou seja, de acordo com um rabino chamado Yohanan, eles recitavam o Shema, isso, e aí o israelita lavava as mãos. O Shema é a reza dos judeus. Shema em hebraico quer dizer ouve. Lá em Deuteronômio 6, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então isso, por exemplo, não tem a oração do Senhor lá nos evangelhos. Nós chamamos a oração do Senhor, os católicos chamam do Pai Nosso. Então deu um nome. Então essa oração que os judeus sempre rezaram ao longo dessa história, eles deram o nome de Shema por causa da primeira palavra dessa letra. Então os judeus lavavam as mãos, aquela devoção toda, colocava também, não é isso, as próprias mãos lavadas sobre os filactérios, que eram as caixinhas onde eles colocavam pedaços das escrituras e amarravam na fronte. Né? E depois eles falavam, então, ouve Israel, e aí recitava aquela oração. É isso? Então, quando a esse aspecto da pureza, essa pureza cerimonial do Antigo Testamento, né, onde nos dias de Jesus os judeus tinham aquele radicalismo por lavar as mãos e assim por diante, antes das refeições, aquele cuidado, não era questão de higiene, viu, irmãos? É diferente. Jesus não pregou a imundície, nada disso. O lavar as mãos no Antigo Testamento, que é claro, né, é correto todos nós lavarmos as mãos quando vamos fazer alguma refeição, mas não era por higiene, era por pureza cerimonial. Eles achavam que ao lavar as mãos eles estavam se santificando e não se limpando da sujeira, da poeira do dia a dia. Não é isso? Que até hoje nós temos que fazer isso aí. Então, mas era essa questão da pureza cerimonial, não é isso? Ou impureza. E aí o que nós temos que observar é que nos dias do Novo Testamento, isso é importante porque a pergunta que nós fazemos é o seguinte: o que significa para nós? A cerimônia de purificação, aquela cerimônia de purificação, Jesus cumpriu na cruz, mas o princípio da pureza ainda permanece para nós. E aí você observa o seguinte: quando lá em Atos capítulo 10, versículos 9 até o 16, que o Senhor enviou Pedro até a casa de Cornélio, o Senhor, conhecendo a natureza de Pedro, que ele era um judeu radical, o Senhor então, lá no capítulo 10 de Atos, a partir do versículo 9, diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por a volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, ele viu o céu aberto e descendo o objeto, como se fosse um grande lençol, qual era baixado à terra pelos quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Observou? Aqueles animais que estavam naquele lençol, aquela visão, era considerado pelos judeus alimentar daqueles animais era uma prática de impureza. A pessoa tornava impura. Eram animais impuros, conforme está descrito lá em Levítico. Aí o verso 15, segunda vez a voz falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. E aí Pedro diz assim: sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então você observa que o que o livro de Atos quer dizer com isso? É que aquelas impurezas cerimoniais, não consideração a higiene, viu, irmãos? É diferente. Mas aquela pureza cerimonial já não tem mais sentido para nós hoje. Hoje nós vamos ver aqui então qual que é o significado de impureza para nós. Isso que nós temos que tratar.
Então, olha só, outro exemplo que nós vemos foi quando Jesus tocou aquele leproso. Lá nos evangelhos, Mateus capítulo 8, verso 4, 1 ao 4, por exemplo, registra aquele momento. Então diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. Porque a lepra era um sinônimo cruel de impureza cerimonial. O leproso não tinha, na verdade, o leproso não podia chegar nem perto das pessoas, quando mais de Deus, lá na dispensação do Antigo Testamento. Ele tinha que ficar num local isolado, e algo era tão assim, era tão dramático na sociedade, que até reis, o rei Uzias, por exemplo, foi um. Ficou leproso, perdeu o trono para Jotão, seu filho, que teve que ser consagrado rei às pressas, e Uzias ficou morando num barracão isolado até sua morte. Nunca mais voltou ao trono. Então, o leproso chegou para Jesus e disse: se quiseres, podes purificar-me. Ele sabia que Jesus podia fazer aquilo. Aí Jesus, então, estendeu a mão e tocou nele. Aquilo para as pessoas que estavam perto de Jesus foi o fim do mundo. Porque na visão deles, quando você tocasse um leproso, você correu o risco de ser contaminado pela lepra, mas muito pior era a contaminação espiritual, cerimonial que a pessoa adquiria. Aí Jesus tocou e disse: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus não só tocou naquele homem leproso, e não só não ficou impuro cerimonialmente, como ele curou a razão da impureza daquele homem. Vê como que é. Então, aquele fato de Jesus tocar naquele homem foi algo dramático para as pessoas, porque todo mundo deve ter ficado olhando: puxa vida, e agora? Agora, olha aqui, olha ali, agora sim. Ele vai ficar leproso também. Mas Jesus curou aquele homem. Mas o toque de Jesus era para mostrar para aquele povo que Jesus veio para vencer tudo aquilo. Que a lepra, Jesus era infinitamente mais poderoso do que a lepra. Não é isso? E aí depois nós vemos que Jesus nos dá uma lição mostrando de fato o que é impureza para nós. Então, se eu não tenho mais problemas, se eu encontrar uma pessoa leprosa, se eu encostar nela ou passar perto, não vou ficar impuro, eu não tenho nenhum problema, nada me impede de eu ir para a igreja e adorar o Senhor. Se eu comer algum tipo de carne, também não. Se por acaso eu não lavar as mãos, aí pode ser que eu possa pegar uma diarreia, uma infecção intestinal, mas espiritualmente eu não estou contaminado. Então, como é que é essa impureza para nós, né? Cerimonialmente falando? Aí Jesus descreve isso lá nos evangelhos. Lá no capítulo 7, versículo 14 até o 22, ele diz, Marcos, né, capítulo 7, 14 até o 22, aquela célebre palavra de Jesus, quando Jesus chegou diante da multidão e disse assim: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Contaminar não é fisicamente, não é isso. Ele sabe que, por exemplo, se ele tiver um contato com uma saliva que tem o coronavírus, ele vai ser contaminado. Não é disso que Jesus estava falando. Né? Processo pode ser até curado miraculosamente por Jesus, mas o princípio a gente pode contaminar. Né? Ele estava falando de outra coisa. Então, ele diz assim: mas o que, né, que posso contar, o que sai do homem é o que contamina. Então, como é que é isso? Ou seja, não é o que entra em mim que me contamina, mas é o que sai. Mas Jesus está falando de questões espirituais. Né? Então, quando Jesus chega numa casa em particular com seus discípulos, aí, verso 17 diz assim: os discípulos o interrogaram acerca daquela parábola. Como é que é isso, Senhor? Se eu comer com as mãos sujas não tem problema, porque me contamina, mas nós somos acostumados na nossa cultura judaica a sempre lavar as mãos, e agora? Então Jesus diz: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. É o princípio, não é isso? Então perceberam? Jesus não está falando dessa contaminação bacteriana, ou sei lá, né, você come alguma coisa contaminada e passa mal. Ele não está falando disso. Ele está falando dessa questão, olha, porque aquilo que contamina o homem, de fato, espiritualmente falando,
não vai para o ventre, não é isso? Entra no coração. Porque aquilo que vai para o ventre sai. E assim ele considerou por todos os alimentos. Né? E aí, o texto, versículo 19, assim, então ele considerou por todos os alimentos. Você pode comer, não vai contaminar. E aí ele diz assim, o que sai do homem é o que o contamina. Ele vai dizer, porque dentro do coração dos homens, de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, o homicídio, adultério, a avareza, a malícia, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Percebeu? Tudo obras da carne, algumas dentre elas aqui, nem está listada aqui para o Paulo, mas ilustra o tamanho do desafio que nós temos. Então, quer dizer, nada que a gente come pode contaminar fisicamente, espiritualmente, não. Então, a contaminação, a impureza, está lá no nosso coração, corrompido pelo pecado por causa da queda. E aí, isso vai nos impedir de chegar até a presença de Deus. Por isso que às vezes nós vivemos um cristianismo vazio. Um cristianismo que a gente não tem firmeza de fé. Quando a gente cai numa situação que nós estamos vivendo agora de pandemia, a gente se abate. Porque a gente não tem firmeza de fé, não tem um coração transformado. Isso não tem a ver com salvação, viu, irmãos? Estou falando a questão da transformação. A salvação é de graça que Deus nos dá. Mas às vezes nós não experimentamos essa santificação como Deus gostaria. E aí, outro aspecto da impureza é a impureza da maldade. Aquele coração mau, cheio de inveja, de cobiça, de falsidade, de hipocrisia, de calúnia e outras coisas. Tem gente que é mau, tem gente que é hipócrita, tem gente que é falso, te abraça, sorri para você, mas se pudesse, te dava uma punhalada nas costas, mas daquela punhalada bem dada para ver você agonizar até morrer. Infelizmente, às vezes até na igreja tem gente assim, tem ódio no coração quando vê as pessoas. Não é isso? Então é a impureza da maldade, não é, que as pessoas têm, e aí isso é muito comum. E o terceiro aspecto, que é o que Paulo está enfatizando aqui nesse contexto da carta aos Gálatas, é a impureza da sensualidade. Então, ou seja, a impureza cerimonial, a impureza de caráter, não é isso? E a impureza da sensualidade. Ou seja, aquilo, todos nós temos sensualidade no corpo. Isso faz parte do ser vivo. Deus nos deu isso como uma dádiva dele, para que a gente pudesse desfrutar no momento certo, no local certo. Não é isso? A impureza usa isso de maneira errada. Então, esse é o sentido que Paulo está enfatizando aqui, e nós vemos aí que ele é enfático também em outros escritos a falar sobre essa sensualidade, ou seja, esse desejo carnal, sexual, desenfreado para sexo sujo, que dá origem a todas essas práticas que não agradam a Deus. Isso que não é a santidade do matrimônio. E aí, por exemplo, Romanos 1:24, ele diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Essa palavra aqui, imundícia, é a mesma coisa de impureza. Então, ou seja, não é Deus que julgou. As pessoas praticaram tanto a impureza que Deus deixou que eles praticassem. Ali Paulo fala sobre um assunto polêmico hoje, não é isso? A prática do homossexualismo, a mudança do sexo, tudo aquilo ali, a idolatria, tudo está ali que nós vemos no mundo de hoje, que é um assunto controverso, polêmico, mas que nós cremos que a Bíblia fala contra isso, e isso não agrada a Deus, né? 2 Coríntios 12, verso 21, diz assim: receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venha chorar, porque por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Depois ele diz: isto, portanto, digo no Senhor testifico, que não mais andeis como os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida por causa da ignorância em que vive, pela natureza do seu coração, os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, assim, várias afirmações, nós vemos tantas vezes aí a Bíblia citando, não é isso? Essa questão aí da impureza. Nós falamos aí
o número de vezes que isso surge nas Escrituras, é para chamar a nossa atenção para o cuidado que nós devemos ter com essa concupiscência da carne, né? E aí, 1 Tessalonicenses 4, verso 7, Paulo diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Mais uma evidência de que essas obras da carne são contrárias às obras do Espírito, da santificação. A prática das obras carnais são diferentes da prática das obras, né, da manifestação das obras espirituais, das obras do Espírito, que nós vamos ver depois aí, que Paulo chama do fruto do Espírito. Então, irmãos, diante dessa explicação, quais as implicações disso para nós? Que Paulo citou que impureza, ele não descreveu nem nada, cabe a nós procurar nas Escrituras, então, o que significa, nós vimos aí. Agora, o que isso significa para nós? Então, nós temos que atentar para esses dois aspectos da impureza. Né? Aí, a pureza cerimonial e a pureza moral, que é o contrário, da impureza cerimonial e da impureza moral. Essa pureza moral está incluída aí, aquela pureza que nós falamos do coração mau, que também faz parte da moralidade, não é isso? Então, com relação a esse aspecto cerimonial, nós vimos que as práticas cerimoniais foram cumpridas por Cristo Jesus. Agora cabe a nós obedecer ao Senhor em espírito. Né? Nós não temos mais que fazer aquele sacrifício, abster-se daquelas comidas, como era no Antigo Testamento, porque Jesus cumpriu isso na cruz. Agora, os princípios espirituais que estavam ligados àquelas práticas, nós temos que colocar em prática em nossas vidas. Por exemplo, um dos mais clássicos, que eu entendo, mais didático, que mais nos ajuda a entender isso, é aquilo que Paulo diz lá em Romanos 12. Vamos dar uma olhada lá? Se você puder abrir sua Bíblia, eu vou abrir a minha aqui, está aqui diante de mim. Romanos capítulo 12, quando Paulo fala sobre o culto. Então você observa o seguinte, que ele usa uma linguagem do Antigo Testamento. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um detalhe, a palavra racional aqui não tem a ver com razão. Essa aqui é muito mais com lógica. Essa aqui é onde vem a nossa palavra lógica, ou seja, exato. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: esse culto que ele diz aqui é o culto na medida certinha que Deus quer. Do jeito exato que Deus quer, do jeito lógico. Não é baseado na razão. Não é isso. Não é claro que a razão, mas aqui ele está falando, na verdade, aqui é a palavra lógica, lógique, de onde vem a nossa palavra lógica. Então é exato, na medida certa. Então, o que é o culto? Ele diz: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que era o culto no Antigo Testamento, no sistema cerimonial? O animal era apresentado no altar do Senhor morto. Então nós não apresentamos mais aquele cordeiro para ser o sacrifício de sangue, que Jesus já fez por nós. Mas nós apresentamos as nossas vidas no altar do Senhor. O que quer dizer isso? Que eu tenho que mudar para a igreja, ficar lá deitado no altar a vida toda? Não. É a dedicação da minha vida ao Senhor, em devoção, em fidelidade, em amor, em obediência e em disposição para servir o Senhor. Percebe? É na prática. Isso é que é o mais importante, né? E o aspecto principal, baseado nesse texto, que é o aspecto moral. Então, nesses dias de tanta licenciosidade, de tanta libertinagem, de tanto culto ao corpo, da ênfase no prazer, a sociedade vai mergulhando cada vez mais nessa praga, do sexo sujo, do sexo imoral, do sexo podre, do sexo entre pessoas do mesmo gênero, não é isso? Que nós estamos vendo aí, do sexo grupal e assim por diante, as coisas mais absurdas, mais nojentas e mais perniciosas, mais doentes, e basta a gente ver aí, é tão livre, você não precisa nem participar. Você liga a televisão, uma propaganda, por exemplo, de carnaval, já deixa a gente de boca aberta, que a gente não está acostumado com essas coisas. A gente vê as reportagens de algumas festas que realmente as coisas mais absurdas. E essas coisas são normais, são livres. Então nós estamos numa sociedade onde nós estamos sujeitos a falar assim: não, eu não.
Eu não me contamino com isso, eu não tenho, preciso me preocupar, pastor. Cuidado. Todos nós estamos porque a sensualidade, ela é própria do ser humano. O nosso corpo tem isso. E aí a impureza, a prostituição, é isso, a lascívia, nós vamos ver no próximo estudo, vem para poder perverter isso e fazer com que a gente use isso de uma maneira que não agrade a Deus, que não honre a Deus, que não abençoe as pessoas. Por isso nós temos que ter um cuidado. Então essa pureza moral, cabe a nós buscar. É o que vai combater essa impureza em nossas vidas. Isso, às vezes nós temos o coração cheio de impureza. Há pessoas que vivem aí, né, mergulhadas nisso aí. Outras pessoas, por exemplo, hoje a internet, nós vemos aí como que se favorece as pessoas, por exemplo, a pornografia. Pessoas, às vezes a esposa está no quarto, o marido está na sala vendo pornografia, marcando encontro com outra mulher. E essa esculhambação que nós estamos vendo, quando também a esposa não está fazendo a mesma coisa e o marido está sabendo, está tudo bem. Você vê as coisas mais absurdas acontecendo, que aos nossos olhos isso não deveria acontecer, né? Certa vez, uma reportagem que a esposa era uma prostituta de luxo, o marido era o contador dela. Então, normal. As coisas normais ao nosso redor, mas aos olhos de Deus não é. Mas por que a gente tem que enfatizar essa normalidade dessas práticas, irmãos? Para nos alertar, porque hoje não tem nada de errado, não tem nada de anormal a pessoa entrar com um carro no motel contra a mulher, a casa do cara entra no motel, no carro com a mulher, chega lá e encontra a mulher dele com outro marido, com outro homem, e acaba tudo bem, e enfim, as coisas vão acontecendo, cada vez vão se degradando mais e mais, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque quando a coisa é escândalo, parece que cria uma certa barreira para as pessoas evitar mais. Mas quando é tudo normal, aí ninguém preocupa, tá tudo bem, vamos fazendo e acontecendo isso. Mas cabe a nós, como cristãos, atentar para isso. Às vezes, nós não pensamos que isso não tem nada a ver, mas por isso que a Bíblia colocou que a impureza faz parte da natureza carnal. Não tem a ver com quem é pecador, quem é mais pecador ou quem é menos pecador. É obra da carne. E todos nós somos carne, até aquele dia quando nós seremos transformados. Então que você possa fazer uma reflexão sobre isso, pensar nisso. Como tem sido a sua vida, né? Cuidado com televisão, cuidado com a internet, cuidado com o celular, cuidado com... Às vezes eu fico olhando o celular, você pega isso, antigamente tinha uma certa limitação, hoje não. As cenas de televisão, de novela, tá aí esses notícias relâmpagos que eles jogam no celular, você abre o celular, tá aquilo ali. Esses jornais que tentam vender as notícias, colocam esses chamados que atraem as pessoas, aí quando você clica, abre aquilo ali, você já aparece lá, fulana estava desse jeito, cicrano desse jeito, e aí a gente acaba, as coisas são normais, e isso acaba seduzindo as pessoas. Então cuidado com isso, essa vala da sensualidade maligna, perniciosa, é uma vala muito profunda e escorregadia, difícil de sair. A gente precisa pedir ao Senhor para ter misericórdia, para nos guardar, que a gente não tenha um coração impuro na presença dEle. Perfeito não vamos ter, mas não tenha um coração mergulhado na impureza, em todos os sentidos, tanto cerimonial, como de caráter e como moral. A gente, como sensual, não é isso? Moral como sensual. A gente tenha sempre uma conduta que agrade ao Senhor, dentro das condições que nós vamos crescendo a cada dia em santidade e novidade de vida. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que você possa refletir sobre isso. Se puder, relê esse capítulo 5 da Carta aos Gálatas, se puder, grave ele no seu coração, medite, diga, Senhor, me livra dessas práticas, me ajuda a viver o fruto do Espírito, toda a plenitude, para que eu possa experimentar dias melhores, que eu sei que o Senhor mesmo garantiu que o melhor é viver no Espírito e andar no Espírito. Então feche os seus olhos, vamos orar, encerrando esse estudo. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor pelo teu cuidado, pela tua direção, e que o Senhor nos ajude para que a gente possa fugir de fato dessas concupiscências da carne e buscar a viver na plenitude do Espírito para a glória e honra do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.
Irmãos, nós vamos encerrar agora esse culto de estudo bíblico, mas antes da nossa oração para encerrar o culto, eu quero mais uma vez deixar o nosso convite aqui para você. Próxima quinta-feira nós continuaremos o nosso estudo na Carta aos Gálatas e gostaríamos muito que você estivesse presente aí nos assistindo, nos prestigiando com a sua participação. É isso, dê um like, dá para nós, um comentário que você está participando. E desde já nós queremos agradecer a todos vocês, a vocês irmãos da igreja, que têm nos dado esse apoio, pela sua compreensão, pela sua paciência, e nesses momentos tão difíceis, e a você também que não pertence à nossa igreja, mas que está sempre nos acompanhando, está sempre dando um alô para a gente, dizendo que está participando. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua audiência e pela sua participação. Continue orando por nós, continue participando conosco, e quando nós voltarmos às nossas atividades presenciais, venha nos fazer uma visita, venha participar conosco, nós teremos uma grande alegria em recebê-los aqui, certo? Então fique aqui o nosso abraço, a nossa expressão de gratidão, primeiro a Deus, depois a todos vocês, e o nosso convite. Próxima quinta-feira nós vamos prosseguir. Nós estamos estudando as obras da carne, não são coisas muito boas, mas serve de alerta para nós termos esse cuidado, essa vigilância. Mas logo nós vamos começar a falar do fruto do Espírito. Aí que coisa boa, é só maravilha aquilo que Paulo fala lá sobre o fruto do Espírito, tá certo? Então vamos juntos. Eu creio que você está sendo edificado com essa reflexão, e o Senhor está nos preparando para a gente lutar contra as investidas do mundo, da carne, do diabo, e sermos vencedores, como temos sido até aqui pela graça do Senhor. Então, feche os seus olhos se você puder, e vamos orar sinceramente. Senhor, louvado seja o nome do Senhor pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos para conosco. O Senhor conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações, e essas chamadas à tua palavra, obras da carne, realmente tem sido a nossa aflição, tem nos assediado, e ó Deus, não poucas vezes nós nos vemos tentados nessas áreas às quais o Senhor relacionou na tua palavra, nesse capítulo 5 da Carta aos Gálatas que estamos estudando. Agradecendo ao Senhor porque entendemos, ó Deus, que isso é um alerta do Senhor para nós, desse mundo de tanta libertinagem, de tanta licenciosidade, de tanta inversão de valores, de tanto hedonismo, ou seja, a satisfação própria, o prazer próprio. Isso tem sido tão acentuado na nossa sociedade moderna. Urge que nós, como cristãos, tenhamos um compromisso mais efetivo de não sucumbirmos a essas provocações que incitam a nossa natureza pecaminosa a se levantar contra o Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, ajuda para que nesse tempo de reflexão sobre esse texto das obras da carne, do fruto do Espírito, a gente tenha temor e tremor, sobretudo ousadia e intrepidez, determinação, propósito, firmeza, para continuarmos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Oramos a Deus, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, nesses tempos de pandemia. Ó Deus, visita aquelas famílias que estão sofrendo com a perda dos entes queridos, outras com os entes queridos sofrendo com a infecção desse vírus, e tem misericórdia de nós, continue nos livrando, ó Deus, não permita que esse vírus venha nos atacar e causar tantos males como tem causado, que o Senhor mesmo possa, ó Deus, terminar com essa pandemia, para que o nosso país, para que o mundo vivam dias melhores, e assim continuemos a nossa caminhada. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem com Ele, em nome de Jesus.